Hora de conversar com Mônica Bergamo, eu vou ler aqui como eu recebi, porque o Supremo muda a regra para reconhecer que sim, há mulheres na... para reconhecer que sim, há mulheres na corte. Mas há mulheres na corte. Tem alguma regra que diz que não, Mônica? Bom dia para você. Bom dia a todos. Megali, pois é, o Supremo Tribunal Federal alterou o seu sistema eletrônico de andamentos processuais para adotar a palavra relatora quando a responsável pelo caso for uma ministra da corte. Até então, por incrível que pareça, Megali, mesmo em processos que estavam sob a responsabilidade da Carmen Lúcia, que é a única integrante mulher do tribunal atualmente, usava-se a palavra relator. Então, caso da censura lá dos livros, relator, Carmen Lúcia, qualquer caso importante dela, relator, Carmen Lúcia. Então, era esse absurdo. Essa mudança foi feita após a solicitação de uma associação, a associação Elas Pedem Vista, né, que encaminhou um ofício para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi na gestão dele, o Luiz Roberto Barroso, encaminhou em agosto, e a entidade apontou que a ausência de flexão de gênero era um equívoco e simbolizava um desequilíbrio institucional. A associação diz que isso parece um detalhezinho de menor importância, mas que era algo muito simbólico, né, do que acontece no Brasil, do que acontece nas esferas de poder, mesmo quando as mulheres chegam lá, elas são tratadas como se fossem homens. Então, a organização lembrou também que Megali, em 171 anos, em 134 anos de história do Supremo Tribunal Federal, 171 ministros ocuparam a corte, né? Foram magistrados do Supremo. Só 3 mulheres, Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. A Carmen Lúcia hoje, Megali, é a única mulher no Supremo Tribunal Federal, e existe desde já, uma grande expectativa, porque talvez no próximo governo a gente fique sem nenhuma mulher no Supremo Tribunal Federal. A Carmen Lúcia, o próximo ministro que se aposenta é o Fux, né? Ele se aposenta daqui a 2 anos e meio, em 2028. A Carmen Lúcia nasceu em 19 de abril de 1954, completa 71 anos, portanto, em 2029, também deve sair. E aí, será que vem uma mulher no lugar dela? Já começa desde agora as mulheres, inclusive da magistratura, se movimentarem para conseguir garantir pelo menos essa vaguinha, esse pequeno lugar, Megali, que até há pouco tempo era considerado relator, mas agora sim, senhora relatora, as mulheres são oficialmente reconhecidas como magistradas, Megali. Tá, em relação... Acho que o que importa mesmo, ok, é uma mudança muito justa e enfim, tem a sua importância, mas o que importa mesmo é colocar mais mulheres, né? Em tribunais superiores, né? Ok, você flexionar o relator para a relatora tem a sua importância, mas muito mais importante é haver mulheres ali julgando, tomando decisões, e por enquanto esse governo que foi eleito também com essa plataforma, não sei, é um homem dizendo aqui contra 3 mulheres, então bota o assunto aqui na mesa, né? Me parece tem sido um fiasco, né? O presidente já nomeou uma quantidade bem menor de mulheres em relação a homens em seu primeiro ministério, na sua primeira formação. E quando precisou trocar ministros, foram sempre ministras que foram oferecendo seus cargos para ministros do Centrão. Vide o caso aí da nossa... na ministra dos Esportes... Meu Deus do céu, me fugiu o nome agora. Ana Moser, né? Ana Moser, que foi lá e teve que entregar o cargo dela ao Fufuca. A Ana Moser não gostou nada daquilo. Enfim, esse é um dos muitos casos de mulheres que foram trocadas, e quando chegou a hora da nomeação mais importante, que eram os ministros do Supremo Tribunal Federal, mulheres não foram nem cogitadas, né? E quem assumiu foi um homem mais branco que uma folha de papel, que é o Cristiano Zanin. Megali, o problema é que é aquilo, né? Quer dizer, o Lula no primeiro mandato dele teve toda uma... ele olhava para o Supremo como uma coisa muito simbólica, né? No primeiro mandato dele, em 2002, e nos 2 primeiros mandatos, então, ele indicou um negro, indicou uma mulher, a própria Carmen Lúcia, indicou um nordestino, poeta, enfim, ele foi fazendo uma composição, assim, representativa do Supremo. Depois que ele foi julgado, preso, condenado e ficou 2 anos na prisão,
o Lula mudou completamente e passou a acreditar que ele tinha que indicar para o Supremo pessoas da absoluta confiança dele. E ele não tinha nenhuma relação próxima com alguma magistrada, com alguma advogada que fosse realmente da estrita confiança dele, né? O que diz muito sobre o que é o poder no Brasil, né? Então, por que o Flávio Dino era tão próximo do Lula? Porque o Flávio Dino foi governador do Maranhão, porque o Flávio Dino atuou politicamente em esferas de poder muito importantes ao lado do Lula. Então, o Lula tinha uma confiança absoluta nele. O Zanin era o caso de ser o advogado dele, não precisa falar nada, então, das motivações, né? Mas é isso. Então, embora houvesse uma intenção, vamos então encontrar uma mulher, não havia essa mulher que fosse da estrita confiança do presidente. Bolsonaro, acho que nunca nem se importou com essa questão de, tem que ter mulher lá no Supremo, nomeou então, indicou, melhor dizendo, 2 homens, e vamos ver o próximo presidente da República, né? Se for novamente o Lula, de novo estaremos diante desse problema. Não tem uma mulher da estrita confiança dele até agora com cara de ministra do Supremo, né? Vamos ver quem, se um outro presidente que possa ser eleito, o Tarcísio, será que se importaria com isso? O Ratinho, enfim, é de fato um drama aí a questão da presença das mulheres no judiciário, né? É isso. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa semana, Mônica. Até amanhã.